Olá, bem-vindos ao canal Observatório 7. Neste episódio de definições, vamos entender o que é doutrina e o que é um dogma, qual a diferença entre os dois, como eles são usados na tradição cristã. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal visitando nossas playlists e vendo diversos temas que abordam a história de forma interdisciplinar. Doutrina vem da palavra latina doctrine, cuja forma verbal é docere, de onde vêm nossas palavras para docente e docência, usadas no campo do ensino. Portanto, doutrina é o ensino de alguma coisa, é a educação e faz parte do ofício dos professores ou educadores. Pode ser uma doutrina religiosa, como, por exemplo, a doutrina ou ensino sobre a salvação, que em teologia é chamado de soterologia. Pode ser a doutrina de Deus, pode ser a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, pode ser a doutrina de Cristo ou cristologia. Doutrinas podem ainda ser de origem política, que refere-se aos princípios pelos quais alguém quer administrar o Estado. Doutrinas podem também ser de origem militar, que são um conjunto de ideias que regem os procedimentos de um tipo de escola ou tática militar. Doutrinas existem ainda no campo da filosofia, ou seja, um conjunto de teorias e sistemas de uma forma de pensar, ou os famosos ismos da filosofia, como platonismo, budismo, estoicismo e outros. Embora o termo doutrinar tenha ganhado um contexto pejorativo dado pelo materialismo ao ensino religioso, tal conceito de manipulação da mente das pessoas não faz justiça, pois isso depende da intencionalidade do mestre. E más intenções podem existir na política, na filosofia ou em qualquer outro campo do saber humano. Doutrinar, na verdade, é tão somente ensinar alguma coisa para alguém. Entretanto, no uso cristão, o ensino intelectual nunca está dissociado de uma prática desse ensino. Enquanto um credo religioso é muito mais uma declaração intelectual que objetiva informar o que se acredita, como por exemplo o credo dos apóstolos, a doutrina é muito mais o conhecimento experimental e a prática daquele que é ensinado. As diversas confissões religiosas cristãs possuem credos ou declarações de fé que sintetizam suas crenças fundamentais. Esses credos servem como pontos de referência teológica e unidade dentro das respectivas tradições. Aqui estão alguns exemplos de credos de diferentes confissões religiosas cristãs. Credo niceno-constantinopolitano, usado por cristãos católicos, ortodoxos e muitas denominações protestantes. Este credo é uma declaração de fé que foi formulada nos concílios de Nicéia 325 d.C. e Constantinopla 381 d.C. Ele afirma a crença na Trindade, na divindade de Jesus Cristo, na salvação e na Igreja. É um dos credos mais amplamente aceitos no cristianismo. Credo dos Apóstolos, usado por várias denominações protestantes. Este credo é uma declaração mais sucinta de fé que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Ele resume as crenças básicas dos apóstolos, incluindo a crença em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Igreja e na ressurreição dos mortos. Credo de Atanásio,
usado principalmente por católicos e anglicanos. Este credo enfatiza a doutrina da Trindade e a encarnação de Cristo de forma mais detalhada do que outros credos. Ele destaca a igualdade e a coeternidade das três pessoas da Trindade e a importância da ortodoxia cristã. Esses são apenas alguns exemplos de credos utilizados por diferentes confissões religiosas cristãs. Cada um deles reflete as ênfases e interpretações teológicas específicas de suas tradições, contribuindo para a diversidade e riqueza do cristianismo como um todo. Para exemplificar, poderíamos dizer que o credo é que acreditamos que Deus é amor, e a doutrina é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O primeiro destes é uma expressão da nossa compreensão de fé. O segundo é a prática que esta conclusão nos leva. Este ensino de atos e práticas de fé sempre foi entendido pela Igreja através da palavra grega didaskalia. E por isso o livro mais antigo da Igreja cristã, depois da própria Bíblia, era o Didaquê, que era o livro sobre ensinos práticos a respeito do viver cristão. Uma pessoa ouve a mensagem de Cristo pela pregação, o querigma, mas aprende a viver o conjunto de ensinos através de uma doutrina ou de um ensinamento, o didaquê. Efésios 4:11 fala que o ensino, ou a arte de doutrinar, é um dos dons espirituais. No universo acadêmico secular, a palavra doutor também está relacionada com a palavra doutrina. O professor que alcança o título de doutor significa que tem autoridade para estabelecer doutrina ou estabelecer como deve ser o ensino na sua área de estudo. O dogma, por sua vez, é uma palavra grega que significa uma opinião que foi fixada como autoridade. O dogma pode ser o conjunto de opiniões, crenças e ensinos de forma fixa, imutável, de um grupo secular ou religioso. Dogma é usado na Bíblia para situações variadas, tanto para descrever em Lucas 2:1 o decreto de César, quanto para descrever as decisões do concílio de Atos 17. Os pais da igreja, como Inácio e Orígenes, usaram a palavra dogma para doutrinas cristãs consideradas autoritárias. E depois do concílio de Nicéia, esse sentido foi praticamente fixado. A tradição romana papal entende que os dogmas são definidos pela hierarquia e tradição da Igreja, em especial na figura papal. A tradição ortodoxa oriental limita os dogmas aos pronunciamentos dos concílios ecumênicos aceitos universalmente. A maioria dos anglicanos deriva seus dogmas dos primeiros 7 concílios, enquanto os protestantes valorizam muito menos os dogmas e muito mais o entendimento individual e a consciência pessoal do crente diante do próprio texto bíblico, embora também abrace o conceito de credo, de universalidade da igreja e de que existe diferença entre um ensino ortodoxo e um ensino herege. No catolicismo, alguns dogmas religiosos importantes incluem a infabilidade papal, a virgindade perpétua de Maria, a Assunção de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e a Trindade. Esses dogmas são considerados verdades fundamentais e irrevogáveis da fé católica, sendo aceitos como verdades reveladas por Deus. Por outro lado, no protestantismo, a ênfase é mais colocada nas escrituras sagradas como a autoridade final em questões de fé e prática, em vez de aceitar os dogmas definidos pela autoridade da Igreja. Os protestantes valorizam a interpretação individual da Bíblia e a liberdade de consciência em questões de fé. As religiões não cristãs têm suas próprias crenças fundamentais que servem como alicerces de suas práticas religiosas e sistemas de crenças. Algumas dessas crenças podem ser consideradas como dogmas imutáveis, enquanto outras são interpretadas mais como crenças flexíveis ou fluidas. Vou
dar alguns exemplos para ilustrar. No hinduísmo, a crença na lei do karma, reencarnação e moksha, que é a libertação espiritual, são consideradas fundamentais. Enquanto a ideia de reencarnação é amplamente aceita como um dogma imutável, as interpretações específicas sobre como o karma funciona ou como atingir o moksha podem variar entre as diferentes escolas e tradições hindus. No islamismo, as 5 verdades fundamentais ou 5 pilares da fé são considerados como sendo a profissão de fé, a oração ritual, o jejum no Ramadã, a caridade obrigatória e a peregrinação a Meca. Esses preceitos são geralmente aceitos como dogmas imutáveis dentro da fé islâmica. Já no budismo, uma crença fundamental é relativa às 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, que formam as bases da compreensão budista sobre a vida, o sofrimento e o caminho para a iluminação. Embora esses princípios sejam considerados fundamentais, a interpretação exata e a prática podem variar entre as diferentes escolas e tradições budistas. Agora você entendeu a diferença entre doutrina, credo e dogma. Uma doutrina é o ensinamento de alguém, e as doutrinas podem ter variantes dentro de cada religião, porque refletem a forma como determinadas escolas ensinam ou variam os seus ensinos. O credo é uma expressão de fé que, através de uma sentença resumida, busca expressar a teoria do que se acredita, enquanto o dogma é uma opinião em forma de interpretação a respeito da doutrina que foi assumida como uma verdade autoritativa e imutável. Muito obrigado e até a próxima aqui em Definições no canal Observatório 7.